Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes e comigo, o primeiro Fiat Insider, você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não. Já são 5 anos levando novidades, análises, segredos, a cultura do carro italiano, tudo de Fiat e também das marcas reunidas em seu entorno na Stellantis. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Fiat Fastback. Você vai acompanhar todas as novidades da linha 2026, o que mudou em termos visuais e de equipamentos e, mais ainda, a importância do Fiat Fastback para a estratégia da Fiat e para a manutenção da liderança da marca junto com o Fiat Pulse. Na verdade, como o Fastback precisa se descolar do Pulse para fazer a Fiat ir além. Vamos lá? Antes de começar, eu quero dizer que eu tô gravando aqui em condições que não são ideais, então eu já peço desculpas se o áudio não ficar tão bom. Esse vai ser mais um daqueles episódios um pouco mais informais, sem muita ou nenhuma edição. E vamos então conversar sobre a linha 2026 do Fastback, que chega renovada, diferentemente do Pulse. A gente já tem aqui tanto as versões Fiat quanto as versões Abarth lançadas todas de uma só vez. O Fastback 2026 não teve nenhuma mudança na gama. Então isso quer dizer que ele vai ser vendido nas versões Turbo 200, Audace T200 Hybrid, Impetus T200 Hybrid e Limited Edition Turbo 270, além da Abarth Turbo 270. A novidade é que, como eu disse aí, né, a versão topo de linha, então deixa de se chamar Limited Edition Turbo 270 Powered by Abarth e passa a ser apenas Limited Edition. Eu achei que a Fiat ia tirar esse Edition, né, deixar só Limited, mas não, eles mantiveram. E essa mudança para mim faz sentido porque, aliás, esse nome nunca fez muito sentido para mim, mas enfim, acho que essa mudança é justificável porque a partir dessa linha 2025, né, o Fastback Limited Edition ele perdeu cavalos de potência, tem agora no máximo 176 contra 185 da Abarth, que não teve essa alteração, né? Essa alteração veio por conta das normas de emissão de poluentes, mas como as normas valem para a gama toda da marca, né? Então a marca ela consegue fazer esses movimentos, né? de manter, a Fiat conseguiu manter a Abarth com o desempenho original desses motores e tirar de outros carros, de outras versões, para compensar. Então, em tese, elas não têm mais o mesmo motor. Então, aquela única justificativa, né, que foi dada para ter esse Powered by Abarth já deixa de existir. Então, eu acho que faz sentido, mas a Fiat podia também ter arrumado um nome melhor, né, para esse caso, porque não é uma edição limitada exatamente. Então, por isso que eu falei, né, dependendo, poderia deixar só Limited, ou então realmente trazer um nome novo. Mas, enfim. Em termos visuais, todas as versões ganharam aquela nova grade principal que vazou exaustivamente nos últimos dias, né? Tem elementos mais verticalizados, cantos mais retilíneos, tem aquela questão lá de trazer essa identidade que a gente viu que foi lançada com um grande panda, em algum nível já ia introduzindo isso aqui nos produtos brasileiros. No caso do Fastback Abarth 2026, a grade tem um desenho interno diferenciado. Então, ele tem o mesmo formato da grade do Pulse Abarth 2026, mas os elementos internos são diferentes. Para começar, por exemplo, o Pulse Abarth ele tem uma divisão ali que a gente vê também na do Pulse, né? Você tem uma parte superior dentro da grade e uma parte inferior também. No caso do Fastback, isso não acontece. A gente tem linhas mais verticais que acabam tendo ali acabam fazendo, né, um efeito de que a grade não tem essa divisão interna. O que para mim é bastante acertado, porque essa divisão ficou um pouco estranha, né? Você põe aquela boca gigante, mas ela fica dividida ali dentro
da grade. No caso do Fastback, isso não acontece, eles conseguiram disfarçar essa questão. Então, achei que a grade ficou bem interessante. O logo com o escorpião, no caso da Abarth, deixa de ser utilizado, né? Assim como no Pulse, então passa a ser ali a grafia Abarth. E o mascote, vamos assim dizer, ocupa o lugar que era da Fiat Flag como um detalhe. Então, assim, falando mais especificamente do design da Abarth que eu vi ao vivo, é o mesmo design do Pulse, né? Eu gostei ao vivo, eu achei que fez sentido. É sim muito mais geométrico do que o design do carro, do que as linhas do carro eram, mas eu não fiquei com aquela sensação de ver uma coisa que está destoando. Eu acho que a Abarth tem essa caracterização mais esportiva que acaba indo mais para essa linha um pouco do exagero e faz parte, acaba casando ali, sabe? Não é uma coisa que fica estranha. Então as linhas estão mais geométricas, mas quando você olha o carro como um todo, não está destoando. E sem contar as rodas, né? As rodas estão muito bonitas, lembram as do 500 Abarth Tributo Ferrari. Então, tão bem legais as rodas, realmente, assim, eu gostei muito delas. E no caso da Abarth, o carro como um todo tá fazendo sentido, tá? E quando a gente olha para o Fastback 2026 sem esse Abarth, né, a gente tem também, além dessa grade nova superior, vamos assim dizer, né, a grade frontal, a gente tem os detalhes no para-choque, né, a grade inferior do para-choque que traz um skid plate, que é uma atualização do que o Fastback já tinha antes, desde o lançamento. Então, é uma faixa parecida do para-choque, mas os elementos são quadriculados, né? Você tem de novo aquela verticalização com linhas mais geométricas. E o skid plate ali segue também uma linha parecida. O para-choque traseiro ele não muda nas versões T200 e Audace, e na Impetus muda como opcional, né? Passa a ser a mesma da Abarth e da Limited Edition, que é o para-choque com pintura, mas também com uns detalhes um pouco mais geométricos, assim como na frente. E a versão de topo Limited Edition passa a vir com caixas de roda, como eu disse então, e para-choque traseiro pintados na cor da carroceria, como acontece com a Abarth. Essa novidade chega pela primeira vez às versões Turbo 200, mas como um opcional na Impetus. Na prática, é algo que, para mim, dá aquela impressão um pouco de tuning, né? Porque muitos proprietários adotaram essa customização em oficinas, desde que o Fastback foi lançado, nessa tentativa de diminuir a quantidade de plásticos no design externo do carro. A própria Fiat já tinha adotado esse recurso no lançamento do Fastback Abarth em 2023, depois de identificar essa tendência. Mais uma vez a gente cai naquela questão, né? Acho que a Abarth, ela merece ter esse design diferenciado, ela merece ter essa diferenciação e faz sentido por conta da proposta esportiva. Quando você põe isso nas outras versões, me causa uma certa estranheza, fica com essa impressão que eu falei de tuning mesmo, né? De você trazer uma questão um pouco mais esportiva para o carro de linha, e não necessariamente isso combina tão bem, a meu ver. Mas enfim, né, é a Fiat se rendendo àquilo que o pessoal tanto pede, né, principalmente na internet, a gente vê bastante esse pedido, e a Fiat se rendeu. Agora, é o melhor caminho ou não? Não sei, né? Vamos ver. E ainda tem também, né, padronagem nova nos bancos, que achei até curiosa essa parte, porque no caso dos bancos de couro, da Impetus e da Limited Edition, acho que é a primeira vez que isso acontece, né? A Fiat tá trazendo um elemento que é do Pulse originalmente, né? Os bancos de couro agora são os mesmos, tem a mesma padronagem, aquele couro perfurado do Pulse Impetus que foi lançado em 2021. Eu acredito que isso seja para combinar com a faixa de couro que foi colocada na porta dessas versões,
que é também um couro perfurado, então acaba combinando mais, apesar de eu achar aquele desenho dos bancos do Fastback mais bonitos do que os do Pulse, mais bem trabalhados, né? Esse couro perfurado é legal, mas ele é mais simples. Na Audace, ele não tem mais, essa versão não tem mais o opcional de banco de couro, mas ela traz também essa faixa maior de tecido nas portas. Além disso, todas as versões, com exceção da Turbo 200, passam a contar com novos desenhos de roda. Elas são aro 17 diamantadas na Audace, aro 18 escurecidas na Impetus e na Abarth, né, mas com desenhos diferentes, e aro 18 diamantada na Limited Edition, que daí sim ela usa o mesmo desenho da Impetus. Eu, como sempre digo, preciso ver ao vivo, né, o design do carro. Eu ainda não vi, mas eu tenho algumas conclusões com base no que eu já vi ao vivo, que é o Pulse Abarth e o Pulse 2026. Tem algumas mudanças em comum, né? Então, eu acho interessante que esse novo para-choque, com essa nova grade, principalmente essa grade mais quadrada, esse visual acaba destacando os faróis de um jeito diferente, né? Antes, a grade anterior, ela ia até uma parte do recorte ali dos faróis, e a nova grade vai até outra parte. Então, isso acaba dando uma diferença interessante e dando a impressão até de que houve uma mudança maior do que de fato houve. E achei legal destacar isso. Acho que a grade do Fastback tem um desenho mais elegante que o do Pulse. E quando você olha a dianteira, né, apenas a dianteira, também é um design muito mais coerente do que o Pulse 2026 ganhou. Porque os elementos de cima se conversam com os elementos de baixo. Né? Você pega a grade, tanto a grade superior quanto a inferior, parece que tem uma continuidade entre elas. E no Pulse, isso fica meio que... existe uma tensão ali, né? Parece que uma coisa não está muito bem conversando com a outra, né? O próprio destaque ali das passagens de ar que ficam no extremo do para-choque, no caso do Fastback foi mudado, né? No caso do Pulse é exatamente o mesmo que o Fastback tinha antes. Então você colocou aqueles elementos mais verticalizados, mais quadrados, no para-choque antigo do Fastback, sem nenhum tipo de tratamento. Então fica esse conflito, né? Essa tensão. No caso aqui do Fastback, como é o mesmo para-choque da versão Abarth, você teve um cuidado maior. Mais peças foram trocadas, mais elementos foram trocados com esse motivo, né, de geometrificar, não sei, de deixar as coisas mais geométricas. E as coisas acabam conversando melhor na dianteira. Então você vê que tem uma sensação de harmonia um pouquinho maior. E acho que isso ajuda a ter essa noção de que a frente como um todo faz sentido, né? Quando você olha a frente separada, você vê que é uma frente mais harmônica. Agora, quando você coloca isso dentro do carro como um todo, né? Quando você vê o carro como um todo, aí sim você sente que tem sim uma coisa não conversando com a outra, aquela tensão volta a existir. Mas só de ter essa dianteira mais fechada, mais coesa, para mim acaba né, dando essa impressão de que a Fiat se deu melhor desenhando esse facelift do Fastback do que o do Pulse. O do Pulse, pra mim, até falei esses dias lá nos stories, acaba parecendo que é um resto de Fastback, né? Eles pegaram simplesmente o formato da grade é o mesmo do Fastback antigo, então parece que eles quiseram, não sei, aproveitar algum corte de custos ali, colocaram o que não ia ser mais usado no Fastback e deram um tapinha ali para falar, olha, tem coisas novas. Enquanto aqui não, aqui parece que realmente houve um empenho em fazer as coisas funcionarem, sabe? Então, surpreendentemente, né, eu acabei preferindo
a mudança do Fastback e não a do Pulse, né? Não que eu, né, como eu sempre digo, não gosto de SUV Coupé, não quer dizer que eu compraria um Fastback, mas eu acho que as mudanças foram mais bem feitas no caso do Fastback do que no Pulse. E também faz mais sentido aqui do que no Cronos, né? Porque os SUVs, eles têm uma dianteira mais elevada. Então, quando você traz esses elementos que dão uma sensação de verticalidade maior, né? São linhas mais retilíneas, são linhas mais compridas, né? Isso acaba funcionando melhor nos SUVs do que no Cronos, porque o Cronos ele tem uma dianteira muito baixa, né? E daí você põe esse monte de elemento vertical e fica uma coisa meio, né, horrenda, assim, parece que é uma coisa fora ali, né? Então a sensação de estranheza é muito maior no Cronos do que aqui nos SUVs. Nos SUVs acabou funcionando bem por conta dessa questão da altura, né, da dianteira. E as rodas, eu achei as rodas muito bonitas, as rodas do Fastback, né? Realmente, assim, antes do Fastback Impetus tinha uma roda que eu achava muito legal, né? E também o Limited Edition, ali, aquela roda de série. E eu até, quando eu vi os primeiros flagras, falei, poxa, vamos trocar aquela roda tão legal, tão bonita, por essas meio estranhas, assim. E vendo fotos só da roda, eu cheguei à conclusão que o problema é o mesmo, né, desse do carro. Assim, se você olha só a roda, são rodas muito bonitas, as novas. Funcionam bem legais. O problema é quando você vê o carro como um todo, porque daí realmente elas fazem menos sentido, né? Elas se perdem no desenho do carro, que tem uma traseira, tem aquele caimento coupé muito suave, muito curvilíneo, né? Assim como toda a traseira do Fastback. E daí você põe essas rodas que são quadradonas, né? Então, de novo, causa aquela tensão. Mas, olhando por si só, elas são bem bonitas. Então, eu acho que em termos de design, de uma prévia do design, o que eu posso falar é isso, né? Como eu falei, tem que ver o carro ao vivo. Mas acho que é uma mudança mais feita com mais cuidado, feita com mais carinho, né? Como sempre a gente vê a Fiat com mais carinho no Fastback do que no Pulse e muito mais do que no Cronos, né? O Cronos ficou realmente estranho para mim, eu já vi ele ao vivo, principalmente nas versões que não são a de topo, a Precision. Acho que a Precision, ela traz uma quantidade diferente de elementos, né, de acabamentos, né, traz um pouco do cromado e tal, que quebra um pouco dessa sensação. Mas as outras versões, que é tudo preto, fica muito esquisito. Então, acho que o Cronos foi o que realmente, até agora, que a gente viu, foi o que se deu mal, assim, pra mim, com esses facelifts. O Pulse não ficou necessariamente feio, mas perdeu toda a personalidade, como a gente viu. Como eu falei, é isso, né? Meio que pegaram o que sobrou ali do Fastback, né? Fizeram uma mudança para trazer essas linhas mais geométricas, mas para mim não colou. Eu fiz uma enquete no Instagram, a maioria das pessoas gostou bastante do design 2026, então talvez eu não seja o público exatamente, né? Mas, enfim, eu já comprei o carro 2 vezes, acho que eu posso opinar sobre o design. Não gostei do Pulse 2026, porque é isso, né? Trouxeram elementos de Fastback, deram uma cara mais urbana que faz o carro parecer muito Argo, e toda aquela personalidade que o Pulse tinha no lançamento se perdeu. Então, eu não gostei tanto assim. E o Fastback, ele fica ali, né? Como eu falei, as partes funcionam isoladamente. Para mim, o Fastback já era assim antes, né? Com o SUV Coupé. Traseira muito bonita, dianteira ok e tal. Mas quando você vê o carro como um todo, para mim, tinha alguns problemas de proporção ali. Então, foi o que eu sempre falei. Eu acho que o Fastback, olhando assim de certos ângulos isoladamente, funciona muito bem. O problema é quando você vê como um todo. E aqui continua sendo isso, né? Acho que isso se intensifica. Então, você vê a dianteira, muito bonita.
Você vê a traseira? Funciona muito bem. Você vê as rodas isoladamente? Lindíssimas. Agora, quando você junta tudo isso, aí você começa a ter alguns problemas, que eu, particularmente, não gosto, né? Mas, assim, não é exatamente um problema do facelift, é algo que, como eu falei, já tinha antes. Vamos agora falar de equipamentos, configurações, né? A gente tem algumas novidades, né? Ele trouxe a linha 2026 do Fastback, trouxe também o teto panorâmico que a gente viu no Pulse, ou seja, é um teto fixo que chega até a coluna B do carro. Eu vi esse teto lá no Festival Interlagos, vi no Pulse Abarth. Realmente é interessante, assim, é legal. Acho que é um importante diferencial, muito pedido. É uma pena que ele não abra, porque eu acho que, assim, eu preferencialmente até gosto do fixo, eu não faço questão de abrir. Mas como ele é de série só na Abarth, né, uma coisa que você tem que pagar nas outras versões, eu acho que seria mais interessante que ele de fato abrisse para valer esse investimento todo, né, que é de R$ 4.990. De série, eu acho que daí é mais legal, né, na Abarth que ele é de série, porque, né, você não tem que necessariamente, vamos assim dizer, desembolsar essa quantia extra para ter o teto. Mas, de qualquer modo, é algo que sim, que traz um diferencial para o carro, que deixa ele com um aspecto mais premium, né, mais sofisticado. E acho que é um acerto da Fiat ter ouvido isso, porque fazia muito tempo que a marca não tinha tetos solares, teto panorâmico e tal. Então, vale um parabéns pelo esforço, mas a Fiat já teve teto solar, teto panorâmico muito mais icônico, né? Muito mais, assim, ela é uma marca que pode dar uma aula sobre isso e não é o que a gente vê aqui, né? Até é um teto interessante, ele tem ocupa uma boa área do carro, né? Como eu falei, vai até a coluna B ali, então traz uma sensação de que é um teto bem grande, mas, né, a Fiat tem muita história com teto solar e não acho que esse faça exatamente jus a essa história. No caso do SUV Coupé aqui, ele está disponível na Impetus e na Limited Edition, opcional nessas duas. Eu achei que na Limited Edition a Fiat já poderia trazer de série, mas não, é opcional, R$ 4.990 em ambas. E daí sim, de série apenas na Abarth. De qualquer modo, eu acho que é interessante para dar também, aumentar a distância entre a Abarth e as outras versões, né? Isso eu concordo, acho que faz sentido, principalmente no caso do Fastback, que as versões de topo, elas estavam ali muito próximas. Impetus, Limited Edition, Abarth, todas estavam brigando muito perto uma da outra. Agora, a Limited Edition e a Impetus continuam bastante perto, mas a Abarth acabou ganhando um pouco de distanciamento, seja no preço, seja em equipamentos, né? Porque a gente tem o teto, a questão do teto, que é item de série na Abarth, a gente tem os bancos, que tem outro desenho na Abarth, e são também com ajuste elétrico. Então, isso acaba dando uma diferenciada. Por outro lado, a questão dos para-choques pintados, das caixas de roda, aí aproximou de novo com as versões Fiat, né? E uma outra novidade adiantada pelo Pulse foram justamente esses bancos, né, que tem desenho exclusivo e ajustes elétricos no caso da Abarth. O que o Fastback trouxe de diferente do Pulse, né, o que a marca guardou para lançar aqui como grande item, grande novidade no Fastback, foi o tão necessário alerta de ponto cego. Esse item, ele já era esperado para os SUVs, era um item que foi cogitado pelos segredeiros que Pulse e Fastback ganhariam essa novidade. Então a gente estava esperando isso no Pulse, não foi lançado no Pulse 2026, então acabou se tornando uma decepção da linha 2026 do Pulse, mas então, enfim, chegou aqui
ao Fastback, pelo menos por enquanto. Eu espero que depois eles levem pro Pulse também. A má notícia é que esse equipamento faz parte de um pacote opcional, então ele só é de série na Abarth. Nas versões Fiat, esse pacote traz também a plataforma de serviços conectados Connect-Me. Ou seja, na prática, ele vai custar um adicional de quase R$4.000. E isso é muito ruim, né? Mais uma vez, a Fiat tá deixando a segurança em segundo plano. Acho que é um item que poderia vir de série. Deveria vir de série, ponto final, né? Mas, enfim, não sendo aqui tão poliana, pelo menos nas versões que tem hadas, deveria vir de série. Deveria fazer parte do pacote hadas e não vir como um opcional. Porque não só eu acho que isso não é questão de calar a boca das pessoas que reclamam tanto de segurança, mas montaria um pacote muito mais interessante, porque o Fastback e o Pulse não tem piloto automático adaptativo, que alguns concorrentes, né, ou boa parte dos concorrentes tem, e muita gente, né, enche o saco, né, a Fiat adora ouvir os comentários, então muita gente enche o saco porque eles não têm esse equipamento. Para mim é uma coisa meio inútil, mas enfim, né, para quem não gosta muito de dirigir. Mas por outro lado, eles têm o alerta de saída de faixa com correção, que é uma coisa que nem todos os concorrentes têm, ou em alguns concorrentes é opcional. Então, assim, se você trouxesse o alerta de ponto cego como item de série, né, no pacote hadas, você teria um diferencial. Você deixaria o carro mais completo e teria esse diferencial ali do alerta de mudança de faixa. Agora, do jeito que tá, não tem esse diferencial, né? Você acaba tendo que pagar para ter esse item, que, como eu disse, é uma coisa que deveria até ser de série na maior parte das versões. Então eu achei isso uma bola fora. Acho que a novidade é muito importante. Acho que ela tem que ir para mais carros, né? Pulse e Toro, pelo menos. Mas, como opcional, em um pacote junto com o Connect-Me, que é uma coisa que não tem nada a ver necessariamente com segurança, que nem todo mundo vai se interessar pelo Connect-Me, nem todo mundo se interessa pelo Connect-Me. Então, isso aí eu achei bem duvidoso. Achei que é uma coisa assim que parece que eles trouxeram, mas não querem colocar em muitos carros, sabe? Então, sei lá. Eu achei bem ruim essa parte. E também de ter ficado fora no caso do Pulse, né? Então vamos ver se pelo menos, né, com o passar do tempo, chega ao SUV menor também. E uma coisa que eu achei que, assim, eles poderiam ter feito, que seria tão legal, é ter usado o logo da Fiat como o indicador ali, né, no alerta de ponto cego, que já tem no retrovisor o logo da Fiat. Então o logo da Fiat poderia se acender em vez de ter um outro ícone, mas não, tem aquele outro ícone padrão. Achei uma pena, achei que seria uma sacada legal ter esse alerta ali no logo da Fiat se acender. A versão Turbo 200, falando de equipamentos, perdeu maçanetas pintadas na cor do carro e câmera de ré. Então ela se iguala à versão Turbo 200 do Fiat Pulse. E isso, obviamente, para manter o preço de R$ 119.990, que fica dentro do limite para os descontos para o público PCD. Mas esses itens podem ser contratados à parte num kit opcional. E inclusive é um kit opcional que deixa essa versão bem completa, né? Ele traz, além desses dois itens que foram perdidos, ele traz também alguns outros, como a chave presencial, né, o keyless, traz a partida remota, consequentemente, carregador por indução, câmera de ré, que foi o que eu já falei, maçanetas externas na cor da carroceria, retrovisores em preto brilhante e rodas 17 com outro desenho. Então,
acaba deixando, não é um item, não é um opcional caro, é R$4.000, e acaba deixando a versão bem completa, né? Então, achei interessante, porque a versão Turbo 200 do Pulse, por exemplo, não consegue ter todo esse nível de equipamento. E daí, com isso, a Fiat também corrige essa espécie de buraco, né? Esse buraco que existe entre o Fastback Turbo 200 e o Fastback Turbo 200 Audace, né? Porque o Audace ele já estava ali na casa dos 150 mil e continua, né? Enquanto o Turbo 200 está 119. Então, se você coloca esses equipamentos, o Turbo 200 vai para 123, né? 124 mil, arredondando. Então, acaba diminuindo essa distância entre eles. Antes, a Turbo 200 não tinha nenhum opcional. Então, acho que pode fazer sentido, né? Dependendo da pessoa que vai comprar o carro, se não for exatamente PCD, se não precisar de todos os benefícios, né? Todas as isenções, é uma versão que pode ser interessante. Já é a versão mais vendida do Fastback, e acho que com esse novo opcional, ela pode surpreender aí ainda mais. Bem, já comecei a falar dos preços, então vamos lá. Toda a linha ficou em média 3.750 mais cara, com exceção da versão Turbo 200, que eu falei que eles mantiveram o preço, e que é também a única Turbo 200 sem o auxílio elétrico, né? Sem o sistema híbrido leve. Os maiores aumentos foram da Abarth, que passou de 171.990 para 177.990. Mas vale lembrar, né? Agora ela tem o teto solar panorâmico de série, ela tem bancos com novo desenho e ajuste elétrico de série, e o alerta de ponto cego de série, né? Além dos itens que ela já tinha antes. O Connect Me, o iluminação no parasol também, né? Que vem junto com o teto panorâmico. Então, iluminação no parasol é uma novidade, mas também traz os outros itens, né? A caracterização Abarth, os ajustes esportivos exclusivos. Então, por isso, essa diferença um pouquinho maior. Ela foi a versão que aumentou mais, como eu disse, e depois a gente tem a Audace e a Limited Edition, que ficaram 4 mil mais caras, né? A Audace era 155.990, passou para 159.990. Ela tem como opcional, o único opcional, o Connect Me por 2.990. Nesse caso, é apenas o Connect Me, não traz o alerta de ponto cego, tá? A Limited Edition passou de 168.990 para 171.990. O que ela traz de novidade são as molduras dos para-choques e as caixas de roda na cor do carro. Daí, como opcional, você tem outras novidades, que são o alerta de ponto cego junto com o Connect Me, 3.990, e o Pack Sunroof, que é o teto panorâmico, a iluminação no parasol e farol de neblina em LED por 4.990, né? Que é o mesmo conjunto que a gente vê já no Pulse. Ímpetos como opcional em questão do teto, né? O Fastback Ímpetus, ele teve um aumento de só R$2.000, né? Ele passou de 165.990 para 167.990. Ele não traz nenhuma grande novidade de série, né? Ele tem um sistema híbrido leve, mas as grandes novidades do Fastback, em termos de equipamentos, são opcionais. A diferença aqui, além do que o Fastback Limited traz de opcional, é que o Pack Sunroof, no caso do Ímpetus, agrega também aqueles para-choques, aquela pintura do para-choque diferenciada, né? Então você tem a moldura dos para-choques e as caixas de roda na cor do carro, além da iluminação no parasol, do farol de neblina em LED e do teto panorâmico. E pelo mesmo preço, R$4.990. Então, tudo isso para facilitar ali a linha de montagem.
Outro opcional que o Fastback Impetus tem e as outras versões não tem são os bancos de couro ecológico claro. Custa R$1.340, tá? E por fim, aquele mesmo do Limited Edition, Connect Me, mais alerta de ponto cego, por R$3.990. Então, como eu disse, a diferença entre o Impetus e o Limited continua sendo pequena, mas tá um pouco maior, né? Então, em termos de equipamentos, é basicamente a mesma versão, né? O que vai diferenciar é, você quer colocar opcional, então talvez valha a pena ir para Impetus, que você acaba gastando um pouco menos. Porque se você for colocar opcional na Limited Edition, aí ela já vai quase pro preço da Abarth, né? E daí faz sentido talvez você já ir para Abarth. Então, assim, a Limited Edition faz muito sentido para quem quer esse motor mais potente, mas não quer colocar nenhum opcional, né? E a Impetus, por sua vez, ela traz basicamente tudo que as outras versões conseguem trazer, mas com o motor Turbo 200 Hybrid, né? Que daí também se faz sentido para você ou não, você tem que ver, né? Aquela tecnologia, híbrido leve, né? De repente na sua cidade, né, tem alguma isenção, tem algum benefício, então pode fazer sentido para você optar por essa versão. Acho que em termos de novidades é isso, né? Na questão do preço, que uma coisa que também influencia é a escolha da cor, né? Então as cores branco Banquisa e vermelho Monte Carlo, essa vermelho Monte Carlo é exclusiva da Abarth, adicionam R$990 no preço do carro. Prata Bari, cinza Silverstone e azul Amalfi, R$1.990 a mais. Calma que eu já vou falar do azul Amalfi. Cinza Strato, você desembolsa R$1.490 a mais. Então a única cor adicional, sem custo adicional, e que está disponível em todas as versões é o preto Vulcano. Esse aí sai por R$0. E vale lembrar que se você opta pela Turbo 200, você tem um benefício. E por conta ali, para não mexer no preço para PCD, não tem cobrança adicional pelas cores na versão Turbo 200. Então, mais aí um incentivo para você comprar essa versão, né? Se você opta por ela, com aquele kit opcional lá, você não vai ter que pagar mais pelas cores. Pelas belíssimas e inúmeras opções de branco, preto, cinza, prata que o Fastback tem. Bem, falando do azul Amalfi, é uma questão sensível, né? Quando a gente fala de Fiat. Assim, essa cor, ela foi a cor de lançamento do Pulse, ela lá em 2021, saiu de linha ali, se eu não me engano, acho que foi na linha 2023, saiu de linha. E eles trouxeram de volta no ano passado, no lançamento do híbrido, com uma grande novidade, né? A cor azul, tal e tal. Foi a cor de lançamento, e daí colocaram no Fastback também, que não tinha no Fastback antes. Isso, detalhe, a gente tá falando que isso aconteceu em novembro do ano passado. Ou seja, são 6, 7 meses, tá? Não existe nem um ano de diferença entre o que aconteceu no lançamento dos híbridos e o que a gente está falando agora. E o que acontece agora aqui no lançamento da linha 2026, tanto do Pulse quanto do Fastback, é que essa cor, ela está no catálogo, ela aparece no catálogo, não no site, mas nos materiais da Fiat, como uma cor de linha. Porém, ela está temporariamente suspensa de acordo com a Fiat. Então, os clientes não conseguem fazer pedido dessa cor atualmente. Tanto é que se você entra no site, ela não está aparecendo de fato. Mas, oficialmente, em tese, ainda está em catálogo. Então, assim, eu não estou defendendo, né? Não tô falando que o azul Amalfi não pode sair de linha. Não é um caso específico do azul Amalfi, gente. É uma questão maior de a Fiat não oferecer cores. Eu acho um absurdo a marca limitar essa oferta de cores. E no caso do Fastback ainda mais, porque você tem o azul Amalfi,
que é a única cor colorida disponível só nas versões híbridas, que não está disponível no caso, né? Está temporariamente suspensa. E a outra cor colorida é o vermelho, que só está disponível na Abarth. E assim, é isso. Não tem mais opção de cor. Se você quer qualquer outra versão do Fastback, não vai ter nenhuma cor colorida. Atualmente, as versões Turbo 200, as versões Fiat, não tem cor colorida. É branco, preto, prata e cinza. Então, assim, para uma marca que tem no seu posicionamento ser uma marca colorida, é uma incoerência muito grande. Uma marca que, na Europa, não vende carro cinza. Entendeu? Então, assim, não tô nem falando que não pode vender carro cinza. Tudo bem, vende carro cinza. Acho que no Brasil é importante. Mas não ter nenhuma opção de cor colorida para uma marca que quer se dizer colorida e jovem é no mínimo incoerente. Então essa é a minha discussão, essa é a minha crítica aqui com essa questão das cores para Fiat. Sem contar a falta de respeito, né? É um desrespeito duplo. Você faz uma mudança como essa da linha 2026 com com 6 meses, 7 meses, né? No caso do Pulse foi 6 meses exatamente a diferença. No caso do Fastback, 7 meses. Então, quem comprou a versão híbrida leve lá atrás, né? Quem apostou na tecnologia, quem apostou nesse novo conjunto mecânico, agora, depois de 6 meses, já está com o carro desatualizado. Então, assim, isso já seria uma falta de respeito considerável, né? Daí você ainda vai e faz o mesmo com quem comprou a cor azul Amalfi, né? Porque daí depois também, se precisar de alguma peça, de uma reposição, né? De pintar e tal, vai dificultar. Então, assim, difícil defender esses pontos, né? Eu comprei um carro híbrido, eu sei que a Fiat adora fazer esse tipo de coisa, mas assim, geralmente ela espera pelo menos um ano, né, para fazer esse tipo de coisa. Aqui não foi nem isso. Então, é realmente decepcionante e, como eu falei, incoerente, né? Não adianta você adotar um discurso, falar que você é focado no cliente, que você é uma marca colorida, que você é uma marca jovem, e na prática fazer o contrário, né? Uma das maiores especialistas de branding aqui do Brasil e inclusive do mundo, que fez o rebranding da Fiat em 2020, que é a Ana Couto, né? Ela fala muito isso. A marca a marca fala e a marca faz. Então, assim, não adianta você adotar no discurso, falar que é isso, falar que é aquilo, e na hora de fazer outra coisa, fazer o oposto, né? E é o que a gente tá vendo aqui, infelizmente. Terminando aqui esse episódio, eu acho que a questão principal que fica aqui com essas novidades do Fastback é que a Fiat quer fazer o Fastback se descolar do Pulse. E calma que eu vou explicar que isso não é necessariamente do jeito que você está pensando que é, tá? Eu acho que o Fastback, ele tem muito potencial. Eu pessoalmente, como já falei aqui, não gosto, não é o tipo de carro de carroceria que me agrada, mas é inegável que ele tem muito potencial e que ele está mostrando esse potencial ultimamente, né? Acho que essas mudanças tocam em pontos muito certeiros para ajudar que o carro continue deslanchando, continue explorando esse potencial que ele tem. Deixou a desejar em segurança, né, como sempre, mas ele tá ficando, né? Eu acho que o que a Fiat quer fazer com o Fastback é distanciar ele do Pulse. E isso vale em vários pontos, né? Então você tem primeiro o ponto visual, como eu falei. Ponto visual, o Fastback foi muito mais bem trabalhado, né? Ele traz um design mais próprio e mais coeso dentro dessas mudanças. Então, isso é uma questão, né? E é um design verdadeiramente novo, né? Diferente do Pulse, que, como eu falei, fica parecendo que é o que sobrou, que é o resto de Fastback. Aqui não. Aqui você vê que a marca teve um empenho para fazer algo diferente, né? Para trazer uma personalidade nova para o carro. Então, acho que esse é um ponto em que ele se distancia do Pulse.
Em termos de equipamento, ele também se distancia do Pulse, porque ele tem o alerta de ponto cego e ele tem a opção do teto panorâmico em mais versões, né? Ele tem mais versões topo de linha, Fastback, então ele acaba atingindo uma faixa de preço maior, que naturalmente deveria ser assim, e também se distanciando em termos de equipamentos. Mesmo a versão Turbo 200, por exemplo, ela pode ser mais completa. Então, você vê que todas as versões do Fastback, elas acabam sendo mais completas do que as do Pulse, né? A Turbo 200 de série acabou se equiparando à do Pulse, mas, por outro lado, como opcional, ela vai mais longe. A Audace, no caso do Pulse, o pacote Alas, por exemplo, é opcional. Você não consegue mais colocar Connect Me no Pulse Audace. Esses itens você tem no Fastback Audace. A versão Impetus traz o alerta de ponto cego, traz aquela questão também do para-choque pintado, que algumas pessoas vão achar que, né, deixa o carro mais refinado, né? Tem a versão Limited Edition, que o Pulse não tem, com o motor turbo 270, sem ser Abarth, né? E a própria Abarth também traz ali o alerta de ponto cego, que o Pulse Abarth, pelo menos por enquanto, não tem. Então, assim, você vê que todas as versões vão além. E, mais do que isso, eu acho que tem a questão do próprio desempenho de vendas, né? Até 2023, até o fim de 2023, o Pulse vendia mais do que o Fastback. Ele ficava ali na casa dos... variando entre 3 e 4 mil unidades vendidas por mês. Depois disso, a partir de 2024, a Fiat mudou de estratégia. E ela decidiu fazer com que o Fastback fosse o SUV mais vendido. Eu acho que isso faz sentido porque a Fiat tinha muita expectativa com o Pulse. E quando ela colocou o carro no mercado, ela viu que meio que tinha ali um limite com o Pulse, né? Que as pessoas não exatamente compraram essa ideia de SUV, isso acabou limitando um pouco o desempenho dele, né? Ele vende relativamente bem, mas não dentro do que era esperado que ele poderia um dia chegar, né? Ele ficou limitado aí nesses 3, 4 mil. E o Fastback, por outro lado, quando a Fiat colocou essa versão Turbo 200, ela viu que o carro tinha mais potencial de crescer. E para a Fiat o que conta, o que acaba contando é, na verdade, essa junção dos dois, né? Porque eles são basicamente o mesmo carro, eles estão disputando ali o mercado de SUVs, então quando você junta esses dois é o que conta. E como eu disse já no episódio sobre os 2 anos do Fastback, se eu não me engano, ou os 2 anos do Pulse, agora talvez uns 2, para a Fiat faz muito sentido você colocar mais força no Fastback. É um carro de maior valor agregado, é um carro que, né, no qual eles podem cobrar mais, provavelmente eles têm uma margem de lucro maior no Fastback. E, além de tudo, ainda ajuda nessa imagem, né, de passar que a Fiat é uma marca que faz mais do que carros compactos, mais do que carros populares, que eles tanto querem passar. Então, faz sentido você jogar as fichas no Fastback, porque ele tem todo esse potencial, né? E acho que essas mudanças da linha 2026 potencializam isso. A minha crítica, né? E agora a gente vai ver se isso vai continuar acontecendo ou não. Para mim, acho que vai, né? Acho que esse é um pouco do problema. É você fazer tudo isso e dar 20 mil de bônus no Fastback, né? E vender o Fastback pelo preço de Pulse. Porque aí você acaba meio que, aí sim, limitando o potencial do Pulse com toda a certeza, né? Vender o Fastback pelo preço de Pulse, por quê? Porque é um carro, por tudo isso que eu já falei, né? É um carro que é mais completo, é um carro que tem maior porta-malas, é um carro que dá mais status. Então, obviamente, a maior parte das pessoas vai preferir o Fastback. E isso acaba minando as vendas do Pulse. Então, assim, eu acho que a Fiat mexeu na gama do Pulse justamente para tentar abrir esse espaço e para o Fastback poder crescer também, né? Acho que os 2 SUVs agora eles estão posicionados de modo a ter esse potencial explorado de um modo maior, tá? Eu não sei se tem algum entrave na capacidade de produção desses carros,
Mas a questão é que a Fiat precisa desses carros muito bem posicionados agora que a Volkswagen tem o Thera, né? Porque quando você olha os números de vendas, o que acontece? Você tem, para cada carro da Volkswagen, vamos assim dizer, você tem um Fiat e vice-versa, meio que anulando, né, e equilibrando o jogo, que acaba colocando a Fiat na frente. Então, por exemplo, você tem a Strada, que anula o Polo. Você tem a Toro, que anula a Saveiro. E eu não tô falando isso, gente, importante, tá? Não tô falando isso em termos de segmento, eu estou falando em termos de volume de vendas, tá? Então, a Strada anula o Polo. Não são carros que são concorrentes diretos. Mas quando você olha o volume de vendas, né? Ali 7, 8, 10 mil, dependendo do mês, é um anulando o outro. Toro com Saveiro. Essas duas aqui, vou citar, mas vamos lá, né? Amarok e Titano, tá? Daí você junta Mob e Argo para conseguir dar o volume do T-Cross. Porque o T-Cross é um SUV, mas ele vende muito, né? Para vendas diretas e tal, mas vende muito. Então, essa dupla dá conta de anular, vamos assim dizer, o volume de vendas do T-Cross. Cronos com Virtus, Fastback com Nivus. E quem que sobra? Quem que é a grande diferença aqui? É o Pulse. Só que o Pulse agora tem o Thera. Então, assim, se o Thera ele realmente vender muito mais do que o Pulse, isso vai começar a ser um problema para a Fiat, porque daí ela não vai ter esse carro que anula. Então, por que é importante esses SUVs estarem bem posicionados? Porque o Pulse precisa segurar o Thera. Porque se o Thera crescer muito, é o que a Volkswagen precisa para passar a Fiat. E a Fiat não tem nenhum outro modelo previsto. Não tem, por exemplo, um terceiro SUV previsto para fazer esse equilíbrio, né? Para fazer essa compensação. E por que é importante o Fastback versus o Nivus? Porque o Fastback, ele tem potencial de ir além. Como a gente vê em alguns meses, né? Ele tá ficando no top 5 de SUVs, ele tá às vezes até no top 4. Então, assim, ele, diferentemente do Pulse, ele é enxergado como um BSUV tradicional, né? Como um carro capaz de concorrer com Tracker, com Creta, com o próprio Nivus, com o T-Cross, que o Pulse às vezes não é visto desse modo. Não quer dizer que eu concorde com isso, tá? Mas é a visão de mercado. Então, assim, o Fastback, ele precisa de fato se descolar dessa zona do Nivus e do Pulse em termos de vendas. Que é qual zona? Essa zona dos 3, 4 mil unidades por mês. Então, essas mudanças são importantes para fazer com que o Fastback realmente se impulsione e vá brigar ali pelo top 3, pelo top 4 de SUVs, né? Então, brigar com o T-Cross, com o HR-V, com o Creta, para poder fazer esse equilíbrio para Fiat, né? E, enquanto isso, o Pulse pode manter o patamar dele, né? Ele pode manter esses 3 também que ele está ultimamente, né? Teve um tempo que ele caiu para menos de 3, aí foi problemático, mas nos últimos anos, a Fiat conseguiu fazer com que ele voltasse a vender na casa dos 3 mil. Essas mudanças da linha 2026 podem fazer com que o Pulse, inclusive, surpreenda um pouco mais. Vamos ver. Mas, por enquanto, é isso. Então, é esse jogo, né, que para a Fiat manter a liderança geral de vendas, os SUVs são importantes nesse quesito. Então, o Fastback, o ideal é que ele se descole dessa faixa do Pulse, né, e passe realmente cada vez mais dos 4 mil, das 4 mil vendas, para que possa fazer essa compensação, para que possa, de fato, barrar qualquer crescimento que a Volkswagen venha a ter com o Thera. Então, esses dois carros, Pulse e Fastback, são muito importantes. E quanto mais o Fastback conseguir se descolar do Pulse, nesse quesito das vendas, melhor vai ser para a Fiat como um todo, né? Então, ele precisa decolar e ele precisa vender por 2. Por quê? Ele é o carro que tem potencial para isso, né? O Pulse pode até segurar o volume que ele tem atualmente, de repente até crescer um pouco, mas é o Fastback que vai conseguir ir além.
Então, essas mudanças aqui, eu acho que são importantes para isso. Acho que algumas coisas deixaram a desejar, como eu já falei, o alerta de ponto cego poderia estar em mais versões. Mas tirando isso, o Fastback é um carro bastante competitivo, é um carro que tem um diferencial no segmento, que é justamente a questão de ser um SUV coupé, de parecer um carro mais caro, em que agora, ainda que traga como opcional esses itens, né, alerta de ponto cego ou teto panorâmico, por exemplo, são diferenciais importantes, são itens que podem fazer a diferença nessa imagem do carro que a Fiat quer passar, né? Sem contar a versão Abarth, que é realmente uma proposta que não tem igual no segmento, né? Em termos de desempenho, você pode até ver algum concorrente tentando chegar perto, mas não é igual. Então, essa é a importância da linha 2026 do Fastback, você atualizar o produto, você manter ele relevante e oferecer as condições necessárias para que esse potencial deslanche. Agora, como eu falei, se tiver alguma questão de capacidade de produção aqui limitando o crescimento desses carros, aí vai ficar difícil para a Fiat, né, em termos de manter a liderança. Mas a importância no final das contas é essa, é fazer essa compensação para que a Fiat não perca a liderança de vendas. Né? E o Pulse e o Fastback, eu sempre disse isso, né? Desde o lançamento deles eu falo isso. Essa é a grande importância dos SUVs para a Fiat. É ter produtos que mantenham a marca relevante no varejo. Né? É aí que a Fiat teve alguns problemas nos últimos anos e Pulse e Fastback atuam diretamente nessa faixa. E agora, com as mudanças da linha 2026, por mais que em termos visuais elas sejam questionáveis, elas vão manter o carro relevante e fresco e atuando justamente nesse sentido. Por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, agradeço por ter me ouvido até o final. Me manda uma mensagem, deixa aí nos comentários do YouTube e do Spotify o que você achou do Fastback 2026. E então, muito obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.